Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindos. O assunto principal desse Política na Veia hoje, como não poderia ser, é essa, vamos dizer assim, essa comoção, essa onda que as declarações do Lula, na sua passagem tanto pela China quanto pelos Emirados Árabes, causou no Brasil e no mundo. Há uma grande discussão, obviamente, no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Europa, e a gente vai discutir aqui bastante. O Lula acertou, errou a mão, o que precisa mudar, o que ele exatamente queria dizer, qual o interesse das partes aí, Estados Unidos, Rússia, Europa. Lembrando que, na sequência, ainda a gente teve aqui a visita ontem do Sergei Lavrov, o chanceler russo. Aliás, ele veio muito à vontade, né? Estava parecendo que tinha acabado de sair de um jogging, chegou aqui trajes esportivos, foi recebido pelo Mauro Vieira, e a gente vai discutir isso no programa hoje. Lembrando que o Política na Veia é um programa em parceria da Carta Capital, da TV GGN, do jornalista Luiz Nassif, e do Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto. Nassif e Cláudio Couto, bem-vindos. Vamos começar por aí, eu vou começar por você, Cláudio Couto, e depois quero ouvir o Nassif. Quer dizer, vamos só aqui ajudar quem não está nos assistindo, vou contextualizar. O Lula teve, então, essa viagem na China, deu uma entrevista à TV chinesa, onde fez comentários sobre o conflito na Ucrânia, disse que os Estados Unidos e a Europa não querem a paz, estimulam a guerra, que tanto a Ucrânia quanto a Rússia têm culpas, vamos dizer assim, não semelhantes, mas quase da mesma dimensão para que essa guerra não tenha acabado, essa invasão ainda não tenha acabado. Depois ele esteve nos Emirados Árabes e falou um pouco mais desse assunto, reforçou, disse que os Estados Unidos não podem se chatear, porque o Brasil tem sua posição, fala da forma como quiser, e quando ele trata dos assuntos com os Estados Unidos, ele não quer que a China se meta, e quando ele trata de assuntos com a China, não quer que os Estados Unidos se metam. Então, esse é mais ou menos assim, de uma forma muito aqui rápida, o contexto dessa história. E aí a gente tem essa grande discussão no Brasil e fora daqui, mas no Brasil a gente sabe também todos os vieses possíveis nessa história, inclusive uma certa vira-latice, mas não só, porque há críticas, vamos dizer assim, que são pertinentes nessa história. Então, Cláudio Couto, depois dessa introdução começa. Você acha que o Lula errou no tom, né, nas declarações em relação à invasão da Ucrânia? Lembrando que, obviamente, o Lula tem a pretensão de ser um mediador da paz nesse conflito. Vamos lá. Bem, primeiro, olá, Sérgio, olá, Nassif. Olha, eu acho que o Lula errou sim no tom. Acho que ele poderia ter tido um pouco mais de manha nisso aí, podia ter agido com mais cautela, ou até, para a gente usar o termo que se aplica nesse caso, mais diplomaticamente, né? Eu acho que tem dimensões diferentes do que envolve todo esse processo, né? Primeiro, vamos pensar até em termos quase cronológicos, né? Lula vai à China negociar, basicamente, questões de ordem comercial, de ordem econômica. É isso que ele vai fazer. Desse ponto de vista, eu acho que ele está jogando o jogo certinho, inclusive pelo fato de que a gente viu que os Estados Unidos não têm sido aí, há muito tempo, aliás, e nem agora, depois da eleição do Lula, lá muito cooperativos no campo de certos acordos no âmbito econômico, mesmo no aporte que eles poderiam fazer ao Fundo Amazônia, né, nas negociações de comércio, enfim. Em todos esses aspectos, não há ali uma posição muito colaborativa dos americanos para com o Brasil e para com a América Latina, né? Parece que eles não estão dando muita bola para a América Latina do modo geral. Bem, se é assim, quem é o nosso principal parceiro comercial hoje? São os chineses. Então, nada melhor do que aprofundar os laços com eles. Acho que nisso que entra, inclusive, essa discussão que a gente sabe que é de muito longo prazo, sobre uma eventual moeda comum para fins comerciais. Que, aliás, já se havia discutido antes aqui, no caso sul-americano, né, na relação do Mercosul. Se poderia também criar, veja, não moeda única, não é o euro latino-americano, mas criar uma moeda comum para fins de comércio. E eu entendo que é algo parecido que está se propondo nesse caso, faz todo sentido. Os americanos podem até não gostar, mas, digamos, é do negócio. Então, aquele editorial, se não me engano agora do Washington Post, quase acusando o Lula de alta traição, né, alguma coisa do tipo, não se justifica, ué.
Sejamos adultos, né? Estamos num mundo em que os países têm os seus próprios interesses, vão negociar e vão fazer acordos com os parceiros que lhes sejam mais interessantes. Se os americanos acham que é ruim o Brasil fazer esse tipo de acordo com a China, eles que façam coisa parecida, busquem um entendimento melhor no hemisfério. Mas se eles não fazem, há motivos para o Brasil fazer esse tipo de acordo com a China. Primeiro ponto. Segundo, o Brasil está, junto com a China, a Índia, a África do Sul e a Rússia, num novo tipo de órgão de cooperação, que até tem um banco para o qual a Dilma acabou de ser nomeada, né? O BRICS. Né? E se os BRICS são um espaço de possível entendimento econômico, nada mais natural que, por exemplo, essa moeda, se um dia vier, venha no âmbito dos BRICS. Né? Acho que faz muito mais sentido. E aí, claro, incluindo a Rússia, é preciso estabelecer alguma relação de diálogo. O Brasil jamais poderia entrar num sistema de sanções à Rússia, mesmo porque isso não coaduna, veja, não é nem só com esse interesse imediato associado aos BRICS, mas é também com a tradição da diplomacia brasileira, que não é de entrar nesse tipo de posição, é de ter uma certa neutralidade, um não alinhamento. Isso faz muito mais sentido. E aí, o Brasil se colocar como mediador de um eventual acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia, exigiria do Lula, ok, nada, negócios a negócios, guerra à parte. Né? A gente faz uma coisa no âmbito econômico, mas no âmbito da disputa militar, o Brasil tinha que ter mantido uma postura de um pouco mais de distância. Né? E quando o Lula fala as coisas que falou e ataca, né, nessa crítica a União Europeia, na qual estão ali vários países membros da OTAN e outros estão entrando, inclusive, e critica os Estados Unidos, eu acho que ele se coloca numa posição, já que esses aí estão tomando posição contra a Rússia, numa posição que parece de alinhamento com os russos. E aí como é que ele vai ser mediador nesse caso? Né? Se ele passa a ser notado dessa maneira. Inclusive, dando aí oportunidade para o Sergei Lavrov de, na sua vinda ao Brasil, dizer o quê? Dizer que, na realidade, Brasil e Rússia não tem nenhum tipo de discordância no que se refere a esse conflito. O que é falso. O problema o Itamaraty até agora não desmentiu essa declaração. Pelo menos agora, né? A gente está às 11h08 da manhã, quando a gente está fazendo essa transmissão, não há nenhum desmentido, ou pelo menos uma explicação de qual é efetivamente a posição do Brasil. Então, acho que nisso que ele forçou a mão. Né? Acho que é aí que ele perdeu, digamos, os ganhos que ele estava conseguindo no outro âmbito. Então, acho que foi uma jornada muito acertada no ponto de vista econômico, mas me parece que é uma jornada desastrada do ponto de vista geopolítico. E daí, da colocação do Brasil nesse contexto, inclusive levando em conta, só para finalizar aqui a minha fala, que é um interesse já histórico do Brasil, e o próprio governo Lula, lá atrás, já tinha apontado nessa direção, ser integrado como membro permanente ao Conselho de Segurança da ONU. Né? Se entra nesse tipo de bola dividida, dificulta. A equidistância era justamente a nossa credencial para entrar nesse conselho. Né? E nessa situação, começa a dificultar também esse objetivo estratégico de longo prazo da nossa política externa. Antes do Nassif, só queria pontuar rapidamente, lembrando que o Brasil foi convidado para a reunião do G7 no Japão, o que estou reforçando só a sua posição, quer dizer, também essas declarações também vieram, vamos dizer, num momento em que o Brasil estava indo para um outro patamar também, voltando a esse cenário internacional, de uma forma muito mais eficiente. Isso agora meio que atrapalha. Mas, Nassif... mas só, desculpa, aproveitar só esse gancho que você colocou, que o Lula pelo menos aproveite, imagino que ele não será desconvidado do G7 por causa dessa fala, espero que não, né? Isso não deve acontecer. Podia aproveitar o G7 para tentar, vamos dizer, dar uma calibrada, corrigir essa situação, porque, veja, não se trata de não observar a responsabilidade que os países membros da OTAN tiveram no caso da guerra. Né? Cutucando o urso com vara curta, né? Para usar a imagem dos russos. Mas também não precisava dar a declaração no tom em que deu. Né? Diplomacia exige, me perdoe aqui a repetição, quase a lá Vicente Mateus, diplomacia exige diplomacia, né? E faltou diplomacia nesse caso. Bom dia, amigos aí. Deixa eu pegar um outro ângulo aqui. Uma coisa é a retórica, a frase do Lula realmente, que podia ter sido mais diplomática aí. Mas nós devemos levar em conta lá que o que ocorreu nessa viagem foi um momento de corte na história da economia mundial. Quando o Lula vai até o Banco dos BRICS, faz o discurso e questiona essa questão do dólar como única moeda do mundo, daí a gente começa a questiona a maneira como os Estados Unidos retalharam economicamente
a Rússia. Isso aí eu posso fazer uma aposta aqui, que esse tipo de crítica, ele se antecipou a algo que vai crescer muito nos próximos tempos. Eu estava vendo outro dia um discurso de um parlamentar alemão, com legenda em português, falando da loucura que fez a Europa. A Rússia era um país europeu e jogamos nos braços da China. Os Estados Unidos, quando ele entra com as sanções econômicas, usa o sistema SWIFT, que é aquele sistema que controla as transações bancárias, para excluir a Rússia, ali ele compromete definitivamente o dólar como a moeda mundial. O dólar sempre foi chamado porto seguro. Então, o dólar, você pode pôr em dólar qualquer coisa que garante. E ali ele politizou o uso financeiro do dólar. Então, quando você tem o Banco dos BRICS hoje, que é o maior banco de desenvolvimento do mundo, você tem o comércio com a China. Vamos pegar, digamos o seguinte, os Estados Unidos usa esse negócio do SWIFT contra a Rússia. Não aconteceu nada, quer dizer, atrapalhou a Rússia, mas não foi definitivo, porque a Rússia manteve relações de comércio pesadas com a China, com o Brasil do Bolsonaro, por conta dos fertilizantes, né? Dos fertilizantes, com a Índia e com a Arábia Saudita. Ou seja, você tem uma nova polarização, segundo diz a Eliane Cantanhede lá, você tem duas unipolarizações hoje no mundo aí, e esse discurso do Lula no Banco dos BRICS e a posição dele com a China alavanca isso. Eu estava vendo, o Financial Times faz uma matéria colocando, digamos, o Lula no mesmo pé do Macron e mostrando a diferença de estadistas. Enquanto o presidente da China recebe Macron e Lula, o Biden vai até, não sei qual a terra dos antepassados dele. Irlanda. Na Irlanda, numa visita saudosista. Isso. Então, digamos, podia ser mais maneiro, podia efetivamente. Mas, digamos, essa participação americana, primeiro, não se pode ignorar a participação americana, não pode minimizar, digamos, a violência russa aí, mas no contexto você tem que ver esse envolvimento americano foi para prolongar a guerra, efetivamente, às custas da carne ucraniana e russa. Eu estava vendo, me passaram aqui uma Newsweek de 2019, do Jimmy Carter, criticando o Trump por conta da China. Ele diz o seguinte: desde 1979, você sabe quantas vezes a China esteve em guerra com alguém? Nenhuma. Os Estados Unidos desfrutaram de apenas 16 anos de paz em seus 242 anos de história. E ele diz o seguinte: a nação mais guerreira do mundo, descarta. Isso se deve ao fato, a tendência dos Estados Unidos de forçar outras nações a adotar nossos princípios americanos. Aliás, o que a gente vê de analista falando que o Brasil tem que ficar entre a democracia, como se a geopolítica fosse uma escolha individual, ou eu sou branco, eu sou preto, eu sou democrata, eu sou... Então, digamos, e ele coloca, digamos, a diferença entre... Ele falou, eu conversei com alguém aí de um país subdesenvolvido, eu converso com a China e ganho um aeroporto. Eu converso com os Estados Unidos e ganho uma palestra. E coloca essa estratégia de paz da China como grande fator de crescimento. Agora, o Brasil, Lula, quando endossa, digamos, o Banco dos BRICS, ele dá um outro patamar, digamos, para essa polarização que vai ocorrer, e essa alternativa ao dólar. Não significa que vai deixar de lado o dólar, mas o dólar deixou definitivamente de ser uma moeda universal quando foi utilizada politicamente contra a Rússia. Então, quando você soma isso, quando você soma os prejuízos para a indústria europeia com essa guerra, quando você menciona os custos para os Estados Unidos de armar a Ucrânia, e quando você pega a posição daqueles que defendiam a paz, o Itamaraty, no tempo do Bolsonaro, o Itamaraty conseguiu se desvencilhar da maluquice do Bolsonaro e votar uma condenação à Rússia, mas dizer que a saída era uma saída diplomática. Então, digamos, com o tempo, os ecos dessa fala inconveniente do Lula vão para segundo plano, e em primeiro plano vai estar isso aí, que é a montagem, finalmente, o início do fim do domínio absoluto do dólar no comércio e nas finanças mundiais, né?
Eu vou separar esses dois temas. Eu vou primeiro pegar esse gancho do Nassif do dólar. Queria só lembrar, obviamente, também fazer um registro histórico que quando os Estados Unidos quiseram derrubar o padrão ouro, e eram os Estados Unidos, então, a única e grande potência com capacidade para isso, eles fizeram a revelia do mundo. A gente sabe as consequências do que aconteceu quando os Estados Unidos fizeram essa mudança. O padrão do dólar, obviamente, tem a ver com a força imperial que os Estados Unidos exerceu até agora, mas é óbvio que caminha para uma mudança, até porque você tem essa grande transformação geopolítica do mundo. Você, independentemente da vontade dos Estados Unidos, a não ser que ele entre numa guerra final maluca e todo mundo se exploda e acabe o mundo, se a trajetória continuar assim, essa mudança, e talvez não seja uma nova moeda, talvez seja uma cesta de moeda, mas alguma mudança nas relações bancárias vai mudar, porque hoje ela só interessa aos Estados Unidos, é o grande ganhador, inclusive a inflação mais baixa, porque o mundo faz o enxugamento de liquidez para os Estados Unidos, não tem a cunha fiscal. É um processo, me parece natural, e obviamente isso está no jogo. Agora, Nassif, eu queria levantar alguns pontos dessa história do Lula. Eu vou aqui recorrer ao José Sócrates, que é ex-primeiro-ministro de Portugal, nosso colunista. Ele faz uma boa observação, e eu reproduzo aqui, que ele diz o seguinte: no mundo hoje, quem defende a paz, no caso da Ucrânia, não critica a Rússia, quem critica a Rússia não defende a paz. E esse é o grande dilema que tem hoje. E é preciso achar um meio termo. O Brasil estava caminhando nesse meio termo, mas eu acho que o Lula, talvez na ânsia de agradar ou de chegar a um entendimento com Xi Jinping, ou pela circunstância, ou porque se empolgou, esqueceu de pontuar novamente essa visão. Ou seja, a Rússia invadiu, é invasora, ela desrespeitou certos princípios, isso não pode ser esquecido, levando em conta todas as circunstâncias que existem nessa história. E se o Lula quer ter esse papel de mediador, como bem ressaltou o Cláudio Couto, ele precisa moderar, porque para exercer esse papel, ele pode ter outro papel nessa história. Ele pode se alinhar com a China e a Rússia, e será um direito, será criticado ou não, mas é um direito que a política externa brasileira e ele, como presidente, pode tomar. Mas se ele quer se apresentar como mediador desse conflito, então ele precisa tentar se equilibrar entre essas forças que até agora não se mostraram dispostas. Porque o grande problema é o seguinte: os Estados Unidos e a Europa apostam, infelizmente, de uma forma muito irresponsável e sem nenhuma base na realidade, que a Rússia será derrotada, ou que vai ter um golpe de Estado que o Putin vai cair, ou que vai ser uma derrota, o que o campo de guerra não mostra, não existe essa possibilidade. Hoje nós estamos num conflito que vai se estender por muito tempo, ou vai para uma escalada, onde nós temos o risco crescente de guerra nuclear. Então, assim como o Putin errou no cálculo do quão fácil seria a guerra na Ucrânia, as potências ocidentais estão errando também do ponto de vista de imaginar o que pode acontecer na Rússia em função dessa dificuldade. Eu queria pegar esse ponto que você está colocando aí, Sérgio, e dizer o seguinte: o papel do Brasil e do Lula nesse jogo aí é fazer mais ou menos o que o Vargas fez lá atrás, explorar a competição entre as duas nações. Nesse sentido, ele deveria ter sido mais moderado efetivamente nas suas declarações. Mas que ele ganhe um baita trunfo agora para obter coisas dos Estados Unidos, se bem que eu acho que, digamos, o que a China tem a oferecer, concretamente, em termos objetivos, é maior, né? Mas, efetivamente, e a Europa agora, a gente tem um fenômeno novo aí, que pela primeira vez, pega o Macron. O Macron, lá atrás, quando ele era ministro da Economia, ou da Fazenda, lá da Economia, né, da França, ele fazia parte de um grupo chamado Otanistas, que era o pessoal que queria subordinar a França totalmente aos Estados Unidos. Tanto que ele permitiu que a Alstom, que tinha turbinas nucleares lá das mais relevantes, vendesse toda a sua divisão de turbinas para a General Electric. E agora que a General Electric entrou em quebra aí e tudo, foi obrigada a se desfazer, aí, porque, além da parte estratégica, tinha uma parte deficitária lá, ele colocou a EDP para adquirir essa divisão de reatores aí, e está empenhado em criar a Europa como um terceiro polo. É meio difícil, né? E daí o Brasil, daí a importância do Brasil e da América Latina entre esses três grupos, né? Entre esses três grupos, havendo habilidade, eu acho que a gente tem um baita estrategista aí, que é o Celso Amorim,
dá para tirar coisas muito relevantes. E daí, mais uma vez, realmente a fala do Lula colide com essa estratégia mais pragmática, digamos. Eu acho que o Celso Amorim até se espantou um pouco com essa declaração do Lula, ter alguma coisa que não estava muito bem combinada entre eles, me parece. São as informações que me chegam. Agora, eu queria levantar um outro ponto, porque isso também envolve um pouco das relações políticas que estão em jogo. Assim, não é um receio, mas assim, acho que o Lula tem que medir também o seguinte: ao entrar em algum certo atrito com os Estados Unidos, ele tende a enfraquecer o Biden também, e o Biden, essa relação se enfraquece em favor do Trump. E lembrar que também o Putin e a Rússia têm interesse, na verdade. As alianças ocidentais que o Putin quer fazer não necessariamente são as mesmas que interessam ao governo Lula, por exemplo. Ele é próximo, por exemplo, a Marine Le Pen, a extrema-direita europeia nutre uma certa simpatia pelo Putin. E queria até, isso aqui é uma visão minha, certamente nem você, Nassif, nem o Couto compartilham dessa ideia de certa esquerda brasileira, que ainda tem uma ilusão em relação à Rússia, ligam muito à ideia do socialismo, da União Soviética, e hoje a Rússia é uma autocracia ligada à Igreja Ortodoxa. Mais cedo eu falei de um filme Prêt-à-Porter aqui nos bastidores, mas eu queria lembrar do Leviatã, que é outro filme, um filme russo fantástico, que para mim resume muito bem o que foi essa transição russa da União Soviética para essa nova fase pós-queda do Muro de Berlim, da transição de poder e das ideologias. Posso fazer uma maldade aqui? A Rússia de hoje está para o sonho da Rússia, como o Aldo Rebelo estava para o Aldo Rebelo. Aliás, não esquecemos o do Aldo Rebelo, até mandei lá no grupo uma matéria da Suma Uma, muito interessante, sobre o Aldo Rebelo, é o nosso nacionalista, é o homem que vai reconstruir as bases do domínio da Amazônia. Mas, bem, eu levantei esse ponto. Cláudio, você compartilha dessa visão? Você acha que tem algum risco ao fragilizar certas relações que foram estabelecidas, inclusive na fase final da campanha eleitoral do ano passado, tendem a fortalecer esse extremismo do Trump, até o extremismo europeu, enfraquecer parceiros que seriam importantes o Brasil manter a relação? Quer dizer, manter o Biden firme contra o Trump me parece também uma coisa essencial, mas diga lá. Eu não creio que o posicionamento brasileiro nesse caso enfraqueça o Biden na disputa interna. O que pode fazer é o contrário, é nos afastar do governo democrata americano nesse momento, né? E o próprio apoio que a gente teve, é bom lembrar que o próprio reconhecimento ao resultado da eleição, no caso americano, se deu em menos de 40 minutos, né, logo após o anúncio do resultado pela Justiça Eleitoral no Brasil. Essa ponte pode ser queimada, e não me parece que é inteligente queimar essa ponte. Não é útil para os interesses brasileiros queimar essa ponte, e menos ainda para qualquer governo democrático instalado por aqui, né? Porque, enfim, nos afasta de um parceiro que, claro, tem interesses próprios e muitas vezes não tem muito interesse em nós e sequer interesses convergentes, mas às vezes tem. E particularmente nessas questões relacionadas ao problema da democracia, a estabilidade do regime. Então, é por isso que também faltou habilidade aí, né? E acho que o Nassif levantou uma coisa que eu vou aproveitar e também mencionar, que é o seguinte, né? É claro que a gente não pode deixar de reconhecer que a Rússia violou o direito internacional ao invadir a Ucrânia, né? Isso é cristalino, isso é claro como o dia, né? Não há o que contestar. E o Brasil, e particularmente este governo na sua política externa, mas a tradição brasileira primeiro, e o governo Lula em segundo lugar, até pelo que já fez em gestões anteriores, valoriza o multilateralismo, valoriza os órgãos multilaterais, valoriza, consequentemente, a ONU e valoriza, consequentemente, o direito internacional. Então, não ter uma postura que seja clara de não concordância, se não é que é condenar explicitamente para operar de mediador, ok, mas de não concordância com a invasão da Ucrânia pela Rússia, é uma contradição com os próprios propósitos que a política externa brasileira, histórica e atual, tem, que é de valorização do multilateralismo, né? Então, tem também esse problema adicional. E, desculpa, e nisso a gente se distingue dos americanos também em termos de interesse. E eles gostam muito, embora a sede da ONU esteja em Nova York, aquela história toda, mas os americanos curtem, né,
um unilateralismo. Lá atrás, na época da guerra do Iraque, né, o presidente Bush, na época Bush filho, até falou o seguinte, se a ONU ficar enchendo muito o saco, ela vai ser relegada à irrelevância. Ameaçou desse jeito. O Trump ia na mesma direção, né? Os governos democratas, embora não sejam tão enfáticos nesse discurso, tomam as decisões que vão nessa mesma linha. Por exemplo, não entraram no Tribunal Penal Internacional. Passaram-se governos democratas e não estão nem aí para o Tribunal Penal Internacional. Ou seja, não valorizam também o multilateralismo. Nisso, a valorização do multilateralismo é um ponto, né, que nos toca e que seria importante, portanto, ser condizente, né, ser coerente com esse tipo de posicionamento histórico. Assim, voltando um pouco também à economia aqui, quer dizer, o Lula teve essa passagem pelos Emirados, muita gente esperava que ele fosse, por exemplo, ter uma conversa sobre a venda da refinaria da Bahia para o fundo Mubidala, e o que o Lula fez, na verdade, foi pedir mais investimentos nesse fundo. Assim, você acha que daria para ter feito de outra forma? Quer dizer, diante de como foi essa venda dessa refinaria, abaixo do preço, numa situação muito precária, que importância você acha também que os Emirados Árabes, por exemplo, que até ontem eram aliados do Bolsonaro, podem ter numa retomada dos investimentos no Brasil? Sérgio, até hoje eu escrevi um artigo aí sobre os dois Lulas. O Lula pacificador, conciliador, e o Lula estadista. O verdadeiro Lula é o conciliador. Ele assume em 2003, ele mantém todos os princípios lá de subordinação ao mercado, ele cumpre todos os protocolos aí como é que chama? Do tripé virtuoso, chamado tripé virtuoso do Fernando Henrique. Em 2008, se não fosse a crise mundial, o Brasil entraria num default aí, que as contas externas com aquele câmbio estavam indo para o vinagre. Ele foi continuador de uma política de desindustrialização do Fernando Henrique e ganhou espaço com isso para montar as mais importantes políticas sociais do país aí. Mas nunca foi um rompedor. Quando vem a crise de 2008, daí não teve jeito. A crise obrigou ele a romper enfrentar os dogmas de mercado, tudo, pega os bancos públicos, pega o BNDES, sai apagando incêndio, sai dando financiamento, sai convocando a população para consumir, faz uma baita mobilização com as conferências nacionais. Ali surge o Lula estadista, que ganha uma repercussão mundial, passa a liderar o G20, aquele grupo dos países agrícolas e tudo. Ali é o Lula estadista, efetivamente. Daí tem o terceiro Lula agora, vai ser o conciliador ou o estadista. Ele assume numa posição muito vulnerável, aí, o Estado destruído, a Câmara nas mãos aí Quer dizer, essa demolição do Estado criou personagens aí dos mais bizarros, né? Criou um judiciário com cada um por si, só agora que está havendo uma recomposição do judiciário com o Supremo voltando aos trilhos, né? Transformou o Centrão num grupo. Antes o Centrão era apêndice de outros partidos, hoje é um grupo que tem força política. Então você tem um conjunto disso. O mercado continua com poder absoluto. E daí o que você tem? Você tem um quadro agora com esse Roberto Campos Neto e com essa Selic de 13,75%, está levando o país para uma baita de uma crise aí. A crise já pegou o varejo, a crise já pegou, está pegando as fintechs agora, a crise já está pegando a indústria de alimentos. É uma baita crise aí, você tem grandes grupos aí entrando em recuperação judicial sem condição de sobrevivência com essa taxa de juros. E quando você vê o enfrentamento do Roberto Campos Neto, o Haddad monta uma estratégia que vai derrubar o Roberto Campos Neto lá adiante, porque entrega um arcabouço fiscal, tira o único argumento do Roberto Campos Neto e deixa ele para ser devorado pelos lobos aí dos grandes bancos e do mercado. E vai ganhar. Aliás, não é mérito nenhum, porque a diferença de QI aí é abissal. O Roberto Campos Neto é um chamado homem comum que, de repente, ganhou um superpoder e não sabe o que fazer com o superpoder. Mas nessa estratégia, você pega as projeções de mercado, eles estão prevendo para o ano que vem
uma queda de 2 pontos na Selic. A Selic indo de 13,75 para 11,75 não muda em nada. Uhum. E você tem um tempo político do Lula que acaba em 3, 4 anos. E vai perder 2 anos aí com uma estratégia. Então, digamos, o estadista é o sujeito que ele pega todo aquele emaranhado de paralisações, de interesses conflitantes, e daí consegue romper tudo isso e apresentar um caminho. Seja pelas limitações aí de políticas, pelas limitações de mercado, ou pela idade, tudo, nós não vamos ver esse Lula estadista. Então, até que ponto que o Lula pacificador vai se impor se o grande trunfo dele para enfrentar todo esse jogo seria a melhoria das condições de vida que dependem da economia, que dependem de romper com os impasses da Selic. Então, eu vejo um quadro muito complexo aí, sabe? Muito complexo aí. E eu acho que esse novo arcabouço fiscal foi uma entrega. E eu acho que é um erro aí também que o Haddad pegou todo o discurso do mercado. O que é o discurso do mercado? Precisamos tirar aí esses benefícios indevidos aí, a esse pessoal que pega penduricalho do orçamento. Tudo bem, tem que fazer isso. Mas para quê? Para manter incólume aí os juros da dívida pública aí, que é a parte maior do orçamento. Então, o que faz o Haddad? Vamos entregar o que o mercado quer e depois vamos chegar para o mercado e falar, vamos tirar os benefícios indevidos aí das grandes empresas, que ele incluiu as 500 maiores aí, e o mercado vai nos apoiar, porque se não fizer isso, tirar esses benefícios, a gente não consegue entregar as metas fiscais. Como coisa que houvesse um divórcio entre esses dois interesses, e como coisa que essas 500 empresas, quando atuam, são muito mais fortes que o mercado. O mercado é forte hoje porque tem uma influência sobre a mídia, tem essa capacidade de mexer com o câmbio e alguma coisa. Aí, quando começar a entrar nos interesses desses grandes grupos, que é o que vai garantir, digamos, o equilíbrio fiscal, não vai conseguir. E daí, qual que é a variável de ajuste? São as despesas. Então, eu vejo aí uma estratégia meio torta aí, que eu não estou conseguindo entender ainda. Como o Haddad é um cara muito preparado, aí eu espero que ele tenha alguma coisa... Cuidado com esse termo, né? Vamos lembrar, por exemplo, que o Serra sempre foi dito que era o preparado. Na mídia, né? O Serra era o preparado. E o Ciro é outro, né? Rapaz, mas o Serra podia... Os melhores presidentes que o Brasil nunca teve, segundo os seus próprios fãs. Agora o Serra podia fazer qualquer coisa. O Palmeiras está precisando de um goleiro. O Serra é o preparado. Em termos de conhecimento, não vou nem dizer em termos de gestão, porque de gestão ele era um desastre. Mas em termos de conhecimento, o Serra foi o maior blefe que eu conhecia até hoje. Outro dia eu estava conversando com o Zé Paulo Kupfer, porque quando o Serra chegou aqui nos anos 80, nós éramos meia dúzia de jornalistas econômicos que dávamos espaço para ele. Até que caiu a ficha aí que, além de ser um baita barra pesada, o desconhecimento que ele tinha de economia era abismante. Agora ele publicou no Estadão um artigo lá defendendo o novo arcabouço fiscal. Eu tenho certeza que foi o Zé Roberto Afonso. Ele não tinha noção, como ele ficou parceiro da Maria da Conceição Tavares no livro, o pessoal fala, ex-presidente da Uni. E o Zé Paulo foi entrevistar ele muitos anos atrás, falou, nossa, você tem razão, ele não manja nada de nada. Fora aquela invenção de que ele foi o maior ministro da saúde da história. Depois você ter tido o Jatene, você teve um Jatene antes. E o anterior a ele lá, o Gaúcho lá, que preparou todas as bases aí para ele surfar, né? Por falar nisso, eu queria levantar aqui, já que a gente está tocando no assunto do tucanato rapidamente. Ontem eu vi uma declaração do João Dória sobre o liberalismo, não sei se vocês viram essa. Nasceu finalmente a esquerda caviar. Essa é a esquerda. João Dória ontem disse que o liberalismo não resolve, como ele achava, não resolve os problemas, e que a ação política tem que ter um viés social. Nossa. João Dória. Uma epifania. Teve uma epifania. Teve uma visão na estrada para Damasco. É isso. Mas agora temos a esquerda caviar, de fato.
Se alguém pode ocupar essa é caviar mesmo, né? Mesmo. Caviar? Essa é a condição para levar ministro para Londres, para Portugal. Caviar de beluga. Mas, o Cláudio Couto, você concorda com o Nassif? Bem, o Nassif falou do Centrão, mas a gente viu aí que teve um certo reordenação das forças no Congresso. A gente já comentou na semana passada dessa reviravolta do Arthur Lira. Agora, você acha que o arcabouço fiscal é uma aposta, vamos dizer assim, que pode frustrar as expectativas do governo Lula? Ou você está mais confiante nesse conjunto de políticas? Eu acho que ela pode, eu acho que ela vai passar, né? Aqui eu estou falando um pouco da minha expectativa, né? Minha expectativa é que ela vá passar. Muito pouco provável, isso é normal, veja, que ela não vai passar provavelmente intocada em relação àquilo que o governo encaminhar, como é o esperado, mas eu não creio que ela vá necessariamente passar descaracterizada. Acho que o governo tem condições hoje, porque é uma maioria absoluta e não uma maioria qualificada, que é preciso para aprovar isso, porque se trata de uma lei complementar e não de uma emenda constitucional, né? Só para explicar melhor para quem nos escuta aí, quando eu falo maioria absoluta, quero dizer 50% mais um da totalidade dos membros da Câmara e do Senado, né? Então, 81 senadores, maioria absoluta, 41 senadores, né? Só para ficar aqui ilustrado isso. E 257 deputados no caso da Câmara, né? Ou seja, é pouco provável que o governo não consiga chegar a um acordo com 257 deputados e 41 senadores. Inclusive porque ele está fazendo por conseguir isso, né? Está negociando com o Lira, está evitando, aí no caso da relação com o Congresso, evitando entrar em bolas divididas desnecessárias. A gente viu ali que tem aquela competição interna dentro da Câmara por uma disputa de hegemonia, né? E se formou aquele outro grupo, né? Com o União Brasil, com republicanos, e rapidamente o Lira foi lá formar um grupo dele, que inclui partidos da base do governo, inclusive partidos de centro-esquerda, caso do PSB e do PDT, ou seja, tem diálogo aí, né? Tem diálogo. E eu acho que por conta... E o PT, veja, ficou de fora desse negócio. Porque senão ele teria que tomar partido por um dos blocos, né? Não tomou. Ou seja, está encaminhando as coisas, me parece, com a devida cautela. Então, é muito pouco provável que não consiga esse número de votos para aprovar essa medida, que todo mundo sabe que é necessária, porque, inclusive, ela é necessária para substituir, né, o finado teto de gastos, né? Finado, e que Deus o tenha, né? Finalmente esse negócio passou. E mais, na sequência vem a proposta de reforma tributária, que também há uma expectativa, embora me pareça que é menos fácil do que a âncora fiscal, mas que depende, em alguma medida, do direcionamento que a nova âncora fiscal estipular, para você pensar no modelo de reforma tributária. Então, eu acho que realmente é uma coisa que deve caminhar sem maiores sobressaltos, claro, supondo que ninguém vai cometer nenhuma barbeiragem no meio do caminho, né? Estou imaginando que as coisas vão caminhar dentro dos conformes, dentro do que se espera de uma relação bem conduzida entre executivo e legislativo. Até agora foi assim, né? Se continuar assim, deve ser aprovado sem tantos problemas. Cif, eu queria, obviamente, voltar a um tema que você aprecia muito, até porque você já escreveu vários livros sobre isso, é um grande e correto crítico da mídia. A gente falou aqui dos erros, vamos dizer assim, do tom um pouco fora do Lula, mas eu continuo me espantando com a mídia brasileira, principalmente essa cobertura internacional. Já são, eu acompanho isso aí pelo menos uns 30 anos como profissional, 20 e poucos, e eu nunca vi a imprensa brasileira sair desse ponto meio infantil como ela enxerga as relações internacionais. Acho que de todos os pontos de decadência da mídia brasileira, a cobertura de política externa é uma das coisas mais acentuadas e mais também. Ela é acentuada e num ritmo constante, ou seja, ela só vai piorando. O que acontece? O que acontece assim? Por que a gente não consegue fugir dessa armadilha? Você tem dois tipos de comentaristas, né? Você tem os viúvos da Guerra Fria. Aí é demais, né? Então fala, não, se o Brasil é democracia, tem que ficar do lado das democracias, como se a Arábia Saudita e os Estados Unidos não fossem parceiros. Então é gozado. Quando começou a guerra, como havia poucos especialistas, eles foram buscar na academia
entrevistadores. Nós tivemos, durante um período de uns 2 meses, uma boa diversidade de opinião e aprofundamento de opinião. Quando volta para os comentaristas jornalistas, é um problema, é um maniqueísmo. Por exemplo, você pega esse negócio do Lula. Outro dia eu estava vendo aí aquele programa do William, não estava nem o William, estava o Junqueira lá, mediando lá, e o Lorival Santana. E o Junqueira falando da expressão mundial do Lula, e o Lorival, todos os presidentes que vieram visitar Lula, e o Lorival Santana falaram, não tem nenhuma expressão, a questão toda é a Amazônia. E daí transformam, digamos, todas as disputas. Isso aí os mais velhos, a síndrome da Guerra Fria, o William com mais sofisticação, o Lorival com aquela visão. E a rapaziada pega como parâmetro a imprensa americana, que transforma qualquer guerra lá em questão nacional. Se alguém ousa ir contra as versões da guerra espalhadas pela mídia americana, é antipatriota e tudo, né? Mas é de uma superficialidade, porque é uma incapacidade de entender a complexidade da geopolítica mundial. Ela não se move por valores, não é mais democrata, é menos democrata, não consegue entender o papel do Lula, por exemplo, frente à Venezuela, frente à importância que é o Brasil liderar blocos. O Lula lá atrás, no tempo do Marco Aurélio Garcia, ele detestava o Chávez, achava que era um boquirroto e tudo, mas tinha uma atuação no sentido de conter o Chávez para impedir desastres maiores. E era visto como chavista, como não condena o cara da Nicarágua, como não... Então, é um maniqueísmo primário, sabe? É um maniqueísmo primário de bar. Ontem eu estava ouvindo os comentaristas da Globo News, com exceção do Gabeira. O Gabeira ganhou acho que depois que você afastou do Serra, ele ganhou uma sabedoria que o Gabeira consegue ver essa complexidade. Porque se você for ver, qual que é a grande diferença que você tem de redes sociais, o diferencial da mídia? Notícia pequena, aí, picotada, você tem em todo lugar aí. O diferencial da mídia, do jornalismo, é você selecionar as notícias e contextualizar. E contar um todo, uma narrativa. Mas hoje você não tem isso. E afetou profundamente essa questão com essa questão aí da Guerra Fria, a volta da Guerra Fria, esse negócio da China, né? Então, realmente tem toda a razão. Eu acho que é um empate técnico aí com a cobertura econômica e de mercado, né? Outro dia eu estava vendo o Sérgio Vale na CNN falando, não, a situação está ótima para o Brasil, porque até o final do ano o PIB não deve chegar em 1%. E não chegando em 1%, a inflação, comemorando, a inflação será contida, e daí sendo contida o Brasil vai poder crescer. Ué, mas se crescer de novo, volta a inflação? Então, lembrando aqui que você tinha falado do Campos Neto, eu me lembrei do Campos Neto, nessa discussão sobre a capacidade do governo chegar a um acordo com o Campos Neto. Campos Neto é aquele que vai estar sempre buscando um moinho de vento, sempre vai estar buscando um fantasma. Ontem ele achou de novo mais um, que é os juros subsidiados pelos bancos públicos. Ele disse que equivale a meia entrada. Então não adianta nada ter uma política monetária rígida se você tem financiamento público a juros mais baixos. Isso mata a política econômica. Quer dizer, é um argumento também que você ouve aí há 30 anos, e nessa altura você só ouve no Brasil também, me parece. É isso. Não vejo nenhum outro país falando sobre isso. Não, o Campos Neto cá para nós, hein? Olha, eu acompanho o Banco Central desde que eu comecei nos anos 70, minha carreira de jornalista econômico. Eu nunca vi um cara mais desastrado que o Campos Neto. O Arminio, em 2002, foi desastrado lá quando ele criou aquela desvalorização cambial com erros sucessivos, né? Mas o Campos Neto é de uma mediocridade. E você vê, um cara que joga a Selic a 2%. Quando joga a 2%, os dólares escapam do país, ele não coloca o Banco Central para administrar o dólar, tem a desvalorização cambial, a guerra da Ucrânia, que aumenta o preço de alimentos e de energia, todo um contexto que não tem nada a ver com oferta e demanda. É uma inflação mundial agravada aqui pelos erros do câmbio, né? E agora ele joga em 3,75, agora tem âncora fiscal. Não, mas tem outros pontos. Tem as expectativas aí do mercado. Gente, é gozado. Eu tive muitas discussões com o André Lara em 95 e tudo. E o que faz o jornalismo? O que devia fazer o economista?
Você tem uma teoria econômica. Essa teoria diz que se fizer tal e tal coisa, os agentes econômicos fazem tal e tal coisa. Daí você vai do agente econômico. Você transita, vai até o agente fala, agente econômico, você faz isso que a teoria diz que você está fazendo? O agente fala, não, então a teoria está errada. E aqui não, aqui não tem mundo real. Não tem mundo real, não. Você tem que aumentar o juros, se o banco, se o BNDES reduz a taxa, tem que aumentar. É como se fosse o orçamento, o mundo real fosse só o orçamento. Por exemplo, você tem aqui, você joga a taxa lá em cima, o PIB cai. Caindo o PIB, cai a receita fiscal. Caindo a receita fiscal, afeta o resultado primário. Para eles não importa. Isso aí é fora do contexto. O contexto é juros e inflação. É muito primarismo, mas muito primarismo. Olha, Cláudio Couto, voltando a essa discussão que a gente estava tendo aí sobre as incursões internacionais do Lula, você acha que, tirando esse episódio, você acha que até agora a política externa brasileira está conduzindo por um caminho correto? Entende essa nova realidade? Porque, obviamente, houve uma mudança geopolítica importante de 2003 para 2023, e o Celso Amorim, embora seja um assessor direto, especial da presidência, não exerce mais aquela força que tinha quando era chanceler. Você acha que o Brasil compreendeu esse novo cenário, a complexidade desse novo cenário? Olha, eu acho que compreendeu, e acho até foi um pouco da minha fala inicial, né, quando eu mencionei o fato de que fazia todo sentido a estratégia que o Lula adotou na interação com a China, a discussão sobre uma nova moeda comum para comércio internacional, o alinhamento com os BRICS, né? Esse tipo de preocupação. Agora, inclusive, o próprio Celso Amorim já anunciou que o Brasil está avaliando a entrada na nova Rota da Seda, né? Que é também uma coisa de interesse econômico para o Brasil. Acho que tudo isso está correto, né? Tudo isso está correto. Me parece que o erro ali foi muito mais da retórica equivocada que o presidente adotou, e aí, consequentemente, acabou embaranando essa história no que diz respeito especificamente à guerra, né, resultando da invasão da Rússia na Ucrânia. Foi aí um escorregão. De resto, acho que ele estava agindo bem. E aí, claro, né, os americanos torceram o nariz por uma discussão que ainda é completamente embrionária sobre uma nova moeda comum, né, isso é do jogo, né? Agora, essa outra parte, né, referente à crítica feita à União Europeia, aos Estados Unidos, no que diz respeito à participação na guerra, realmente sugere um alinhamento com a Rússia, já que esses países, né, tanto os da União Europeia como os Estados Unidos, têm, na verdade, se colocado como inimigos da Rússia nessa disputa militar. Então, acho que o escorregão é específico, mas a estratégia geral me parece que ela é adequada e ela é condizente, né? Vou até repetir um pouquinho aqui, tanto com a tradição diplomática brasileira de não alinhamento e de procurar, na verdade, fazer negócio com todo mundo, como especificamente nessa mesma linha e aprofundando ainda mais com o que foram os governos Lula anteriores com a sua política externa ditada naquele momento pelo Celso Amorim, que está lá novamente falando aos ouvidos do presidente, né, que o Brasil, na realidade, opera de forma a reforçar os organismos multilaterais e de forma a estabelecer relações de não dependência e nem sujeição com relação a outros países, o que implica conexão maior com países do sul global, né? Veja que o Brasil, durante o governo Lula, né, o anterior, abriu várias embaixadas em países africanos, né, em outros países do sul global, ou seja, não ficou apenas olhando para o norte global desenvolvido, mas também para o sul, porque aí também tem espaço para os interesses brasileiros serem atingidos, tanto em termos comerciais, como em termos de algum tipo de cooperação. Enfim, há muito campo para ser explorado. E acho que nisso o governo Lula vinha repetindo isso. E não à toa foi saudado no plano internacional quando voltou à presidência. Foi convidado, inclusive, aí pelos países do norte global, rico, para o G7. E não foi convidado à toa, foi convidado porque é percebido como um ator internacional que opera corretamente nesse âmbito. Então, eu acho que a gente deve também, ao mesmo tempo que a gente critica esse erro, né, essa barbeiragem que o Lula cometeu na sua fala, a gente também tem que dar a ele o devido peso e a devida dimensão. Ele ocorre de forma específica no interior de uma estratégia que ela, como um todo, me parece acertada. Antes do G7, o Lula ainda faz, na próxima semana, ele estará aqui em Portugal e na Espanha, e depois também vai para a coroação do Príncipe Charles,
que vai virar Rei Charles. Mas sobre aqui Portugal, deve criar um outro burburinho, pelo menos um burburinho aqui local, porque está se armando aqui um grande escarcéu da extrema-direita, estão convocando aqui vários protestos. Essa declaração do Lula reforçou a posição, trouxe inclusive para o lado da extrema-direita do Chega o PSD, que é uma espécie do tucanato aqui, que agora acusa o Lula de ser aliado de ditadores. A comunidade ucraniana quer fazer um protesto. O Lula virá aqui no dia 25 de abril, que é até agora também um episódio que eu até também não entendi, porque o primeiro Lula ia discursar na cerimônia principal da comemoração do 25 de abril, que é a data da Revolução dos Cravos, quando a ditadura salazarista foi derrubada praticamente 50 anos atrás, estamos caminhando para os 50 anos do fim da ditadura. Depois houve uma reclamação dos partidos de direita, Chega e Iniciativa Liberal, e o Lula agora vai fazer um discurso num evento paralelo, e no dia anterior ele vai entregar o prêmio Camões para o Chico Buarque. Mas isso tudo está causando um certo escarcéu, e se junta todo vamos dizer assim, esse caldo que está andando, e depois ele vai para a Espanha, e depois volta ao Brasil, e depois vai à Inglaterra. Então, quer dizer, essa exposição também recente do Lula, obviamente é natural que traga um atrito, porque o Brasil, que com o Bolsonaro andava escondido, agora está se expondo mais, o presidente está participando de mais, frequentando outros palcos internacionais, que são palcos importantes. Nassif Couto, bem, a gente está aqui caminhando para os finalmente, eu não sei se tem aí algum ponto importante que vocês achem que mereça o pessoal acompanhar, Cláudio Couto e Nassif, algum tema relevante que a gente tenha deixado de tratar aqui hoje? Nassif. Eu não sei se eu participei de outra live hoje, daí eu confundo. A gente falou da Lava Jato e do TRF. Não, é importante. Não só do TRF, mas agora dessa nova denúncia encaminhada pela PGR contra o Sérgio Moro, né? Daquela declaração. Agora eu acho que aí foi um jogo esperto da doutora Lindora, porque de um lado pega essa acusação contra o Moro, que ele pode alegar que foi brincadeira, e de outro lado ele amarrou as mãos do Eduardo Apio para outras ações aí, para investigar o que ocorreu lá na vara do Moro, né? Mas o que está vindo por aí, pelas informações que nós temos aí, é uma Polícia Federal, um grupo da Polícia Federal absolutamente republicano e profissional, com um conjunto de denúncias aí de alto calibre contra o Sérgio Moro e contra o Deltan Dallagnol. Esse é o ponto central, sabe? E um ponto que chamou a atenção, até a Patrícia agora, Ferma, lá no GGN, acabou de levantar, é como que esse Malucelli, eu falava Malucelli, os paranaenses lá que assistem o programa corrigiram, é Malucelli. Como que ele conseguiu entrar na 8ª turma, que é a turma lavajatista? Ele foi nomeado pelo Bolsonaro no final do ano passado. O que aconteceu? O TRF-4 indicou um número certo de juízes para serem nomeados. Então não deu espaço para o Bolsonaro. E de alguma maneira alocou o Malucelli na 8ª turma, que é a turma do Gebran, que é a turma bolsonarista, lavajatista lá, de primeira. E, ao mesmo tempo, o TRF-4 ainda não explicou como que aquela Gabriela Hart assumiu a vara, naquele caso do PCC, da suposta ameaça do PCC ao Moro. Você tinha uma juíza substituta, ela tira férias no dia de dar sentença e passa para a Gabriela. O TRF-4 disse que não, fazia 2 meses que já estava planejado isso, não apresentou o documento que comprovava isso, né? Então, digamos, o TRF-4 entra. Por outro lado, teve eleição para presidente do TRF-4, as informações iniciais que a gente tem é que entrou um legalista lá, entrou alguém, né? Então, digamos que a grande disputa para começar a colocar nos trilhos as instituições passa pela recomposição do Supremo, depois aí do trabalho do Alexandre Moraes e o trabalho anterior do Lewandowski, do Gilmar aí contra a Lava Jato. O Supremo começa a entrar no rumo da legalidade, digamos assim, e a partir daí começa o enquadramento dos tribunais.
começa o enquadramento dos tribunais, começando por aquele mais rebelde, digamos assim, que foi o TRF4, com uma postura vergonhosa no caso da Lava Jato. Aproveita esse gancho fazendo a ponte, porque uma coisa se liga à outra, lavajatismo, bolsonarismo, Cláudio Couto. Hoje o Supremo começou o julgamento aí de 100 acusados de envolvimento, acusados não, né? Claramente estavam envolvidos, ela querem saber a profundidade do envolvimento desses 100 acusados, no caso da tentativa de golpe, dos atos terroristas do Rio de Janeiro. Muita gente criticou, disseram que essa primeira sessão do Supremo não deveria ter sido aberta, deveria ser uma coisa mais fechada em nome da defesa dos acusados. Primeiro, como é que você avalia esse julgamento e que marco ele pode ter justamente para o que o Nassif está falando, de um reajustamento, de um reacerto das instituições e da justiça brasileira? Olha, eu até vi, por exemplo, o Walter Maierovitch, né, fez uma crítica ao fato de ter sido plenário virtual, né? Mas veja, a gente tem 100 réus, não é pouca gente, né? E essa fase do julgamento é apenas a fase deles serem tornados réus, né? E foram já selecionados aqueles que justamente, digamos, estão mais fortemente implicados em tudo o que aconteceu, mas com mais evidências da sua implicação, e inclusive porque são aqueles que permaneceram presos, né? Outros puderam voltar para casa, ainda que com tornozeleira eletrônica, com medidas cautelares, mas voltaram para casa. Então, me parece que nessa etapa do julgamento, em que é apenas a transformação deles em réus, não vejo o maior problema de você ter plenário virtual. Claro que quando se passar a questão da individualização das penas, né, que é uma próxima etapa, aí a coisa é mais complicada, porque aí você vai ter que ter, de certa maneira, cada caso sendo analisado separadamente. E aí, evidentemente, nesse caso, me parece que o plenário virtual não é a melhor solução, né? Mas, enfim, eu acho que há um certo excesso de precaução pela fase do processo, né, que é apenas a transformação daquelas pessoas em réus. Nas próximas fases, quando eles poderão ser julgados, poderão se defender, aí sim vai haver uma sentença, vai se constituir culpa ou não, aí eu acho que o procedimento deve ser outro. Então, não vejo maiores problemas, acho que faz parte desse jogo. E, claro, esse julgamento é fundamental para definir quais são os limites, né, do que se pode fazer numa democracia, né? A punição dos responsáveis por aqueles atos de barbárie que nós vimos em Brasília no dia 8 de janeiro, na intentona bolsonaresca, né? Isso tudo, na verdade, tem que servir como referência de qual é o limite que não pode de modo algum ser ultrapassado. E aí, claro que a punição desses golpistas, ela tem que ocorrer de forma exemplar. Exemplar, veja, não porque se precisa encontrar aí alguém para ser imolado em praça pública, mas porque a pena deve ser aplicada de acordo com o que prevê a lei, inclusive a nova lei, ironicamente, sancionada pelo Bolsonaro, da defesa do Estado Democrático de Direito, né, para que não se atrevam outros a repetir esse tipo de coisa, né? Não há crime mais grave, pelo menos no meu entendimento, do que um crime cometido contra a própria estabilidade do Estado. E foi isso que eles fizeram ali, foi um crime contra a democracia. Então, é preciso que a pena seja aplicada com todo o seu rigor e, claro, né, veja, não para castigar ninguém, não para vingança de ninguém, mas para justamente defender o próprio Estado Democrático de Direito. Couto, Nassif, agradeço bastante, agradeço quem nos acompanhou até agora, continuando acompanhando a programação da Carta Capital, da TV GGN, do Fora da Política Não Há Salvação. Cláudio Couto, esse sábado de feriado vai ter Fora da Política? Vai ter, estamos ainda aqui tentando fechar, ainda não fechou a participação, né, de quem será convidado ou convidada, mas vai ter, e a ideia é justamente discutir essa questão aí do Brasil na sua relação com os BRICS, incluindo China, incluindo Rússia, toda essa confusão. Só não vou anunciar os nomes porque ainda estou fechando. Mas vai sábado a 0 hora para o ar, né? Eu sugiro o tema, viu? Como duas unipolaridades criam uma bipolaridade. Mas aí tem que convidar Eliane Cantanhede, papai. Mas aí tem que fazer muita conta, e aí eu não sei se a conta fecha. E você lá, você vai descansar ou vai fazer live? Eu não vou fazer live nenhuma. Eu vou para a praia com o computador, não tem jeito. Tá certo. Bem, pessoal, aproveitem o feriado e acompanhem o Política na Veia. Até a próxima semana, Nassif e Cláudio Couto. Até. Um abraço, gente. Até mais. Sérgio Couto, até mais. Um abraço. Tchau. Bom feriado aí.
Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.